Segundo de novo, olê, olê, olê. Essa era a música que estava ecoando no Molineux Stadium depois do Arsenal, o atual líder da Premier League desde a 6ª rodada, empatar com o último colocado do campeonato. Um time que está a caminho de fazer a pior campanha da história da liga, com um último gol que foi resultado do chute de um garoto que nem tem página na Wikipedia ainda. E a reação do apito final depois da partida contra o Wolverhampton falou por si só. Os jogadores estavam claramente frustrados e você viu ali um Gabriel Jesus que foi pra cima do Mosquera e precisou ser separado pelo Calafiori. O fato é que com essa derrota o Arsenal perdeu em partes o controle do próprio destino dele. Isso porque o Manchester City, que tem um jogo a menos, se vencer essa partida, vai ficar a 2 pontos de diferença do Arsenal. E eles ainda têm um confronto direto, ou seja, se o City conseguir vencer esse confronto direto, eles assumem a liderança da Premier League. Então tudo isso tá parecendo um déjà vu do que foram os últimos anos, porque quando a gente olha pra história, nada indica pra gente de que o time do Arteta vai conseguir mudar esse status de quase campeão da Premier para campeão da Premier. Quando a gente pega as últimas temporadas, o roteiro foi sempre o mesmo. Em 2022-23, por exemplo, o Arsenal chegou a desperdiçar uma vantagem de 8 pontos na frente do Manchester City, perdendo a liderança na 29ª rodada. E em 2 das últimas 3 temporadas em que quase conquistou o título, permitiu que o Manchester City ultrapassasse ele no final. Então é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O que exatamente acontece com o Arsenal? Porque eles sempre parecem fortes para disputar a Premier League, disputar a Champions, e desaparecem do nada. Por que mesmo com todo o apoio que a diretoria dá pro Arteta, faz as contratações pesadas, a gente tá vendo o mesmo roteiro se repetir em 2026, e como o Rodri já deu a resposta pro problema do Arsenal, e mesmo assim parece que eles não conseguem resolver essa questão. E pra gente entender os problemas do Arsenal atual, eu acho interessante a gente dar uma olhada nas 2 maiores eras de sucesso da história do clube, que foram sob os comandos de Herbert Chapman e, obviamente, Arsene Wenger. O Herbert Chapman assumiu o comando do Arsenal lá em 1925, numa época que o Arsenal ainda não tinha conquistado nenhum grande título de expressão no futebol inglês. E por mais que muitas pessoas talvez não conheçam esse nome, ele é um dos grandes responsáveis por evoluções no futebol, não só na questão tática, mas de outras coisas que hoje até parecem óbvias, como a iluminação artificial e os megafones para anunciar eventos nos estádios, e até mesmo o fato das camisas dos jogadores terem números para poder diferenciar eles. Tudo isso saiu da mão do Chapman. O fato é que o Chapman gostava de constantemente ficar impulsionando essas novas ideias, não só para o time dele, mas também para melhorar o futebol em geral, algo que, de certa forma, bem relativamente aqui, dá pra comparar com o que o Arteta tá fazendo, mas eu explico isso melhor quando a gente chegar na parte do Arteta. Agora, a verdade é que as primeiras 5 temporadas do Chapman, mesmo com todas essas revoluções que ele vinha trazendo, não foram de grande sucesso. O máximo que ele conseguiu foi um vice-campeonato do campeonato inglês e perder a final da FA Cup. Ou seja, nada fora do comum do Arsenal até aqui. Mas mesmo com todos esses fracassos, com todos esses quases, a diretoria do Arsenal ainda assim bancou a permanência do Chapman, e a partir de 1930 os resultados começaram a aparecer. Primeiro veio a FA Cup daquele ano, seguida por um título de liga em 1931, uma tríplice coroa em 1933, outros títulos de liga em 1934 e 1935, e em 1936 levantaram mais uma FA Cup antes de conquistar mais uma vez o campeonato inglês em 1938. Então até 1940 a sala de troféus de primeiro escalão do Arsenal foi de 0 a 12. Isso se a gente contar também os Community Shields. Agora eu preciso reforçar também que o Chapman acabou falecendo em 1934, no meio dessa campanha vitoriosa. Então não foram todos esses títulos conquistados que foi com ele no comando, mas até hoje, inclusive os técnicos daquela época falavam sobre isso, muito do que o Arsenal conquistou vieram de ideias do Chapman que continuaram dentro do Arsenal com os jogadores, com as novas comissões técnicas, mesmo depois da sua morte. O fato é que o Chapman foi muito influente, não só na maneira do Arsenal jogar, mas como ele criou um ambiente vencedor, uma mentalidade de jogadores que estavam sempre querendo buscar se inovar, buscar formas diferentes de melhorarem o seu jogo, porque ele não buscava inovar só o futebol, ele queria que os seus jogadores também buscassem novas formas de melhorarem o seu jogo, de
de estarem inovando dentro de campo, e isso permeou com o Arsenal por muitos anos. Só que isso também foi meio que uma faca de dois gumes, porque essa mentalidade vencedora permeou no Arsenal por muitos anos, inclusive até depois da Segunda Guerra Mundial, onde o Arsenal ainda foi lá e conseguiu conquistar alguns títulos. O problema é que conforme os anos passavam, os jogadores da era Shabam iam saindo do clube, e aos poucos as ideias dele, que não estavam mais lá para serem repassadas aos novos jogadores, iam também se dissipando com o novo elenco que se formava. E por conta disso, o Arsenal teve uma queda de qualidade muito grande, ficando mais de 20 anos sem conseguir conquistar um único troféu de elite no futebol inglês. Ignorar uma possível queda quando as coisas começam a dar errado e fingir que não tá acontecendo nada só piora a situação. E não só no futebol, mas com a queda de cabelo é a mesma coisa. Muita gente prefere ignorar, adiar, só que resolver isso não precisa ser tão complicado hoje em dia. Isso porque hoje a gente tem a Manual, uma plataforma de saúde que facilita o tratamento para calvície de forma prática e segura, conectando você a farmácias parceiras e médicos credenciados, tudo 100% online. E pode não parecer, mas isso é muito mais comum do que você imagina, porque segundo a própria OMS, metade dos homens vai passar por algum problema envolvendo queda de cabelo antes dos 50 anos. E o processo todo é muito simples, funciona da seguinte maneira: você vai clicar no link que está aqui no comentário fixado, então você vai responder um questionário de saúde e um médico credenciado vai avaliar o seu caso, e se tiver alguma recomendação, ele vai passar uma prescrição personalizada para você. E no seu primeiro pedido com a Manual, se você usar o cupom que está aparecendo aqui na tela, Clube do Fute 40, ou escanear o QR Code, você ainda garante 40% de desconto e frete grátis, lembrando, na sua primeira compra. O tratamento vai ser produzido por uma farmácia parceira e vai chegar na sua casa numa caixa totalmente discreta, e você ainda vai contar com acompanhamento clínico via WhatsApp durante todo o processo. A Manual já ajudou hoje mais de 500 mil homens e você pode ser o próximo. Então, se você está tendo problemas com calvície, não deixa de conferir a Manual, clica aqui no link do comentário fixado e aproveita para garantir na sua primeira compra 40% de desconto e frete grátis usando o cupom que está aparecendo aqui na tela, Clube do Fute 40, ou escaneando o QR Code. Então, muito obrigado, Manual, pela parceria. Agora bora voltar pro vídeo. Ficando 20 anos sem conquistar nenhum troféu de primeira prateleira na Inglaterra, porque ainda apostavam e acreditavam na cultura criada pelo Shabam, a diretoria do Arsenal então resolveu mudar o cenário. E em 1996 fizeram uma aposta num técnico que não era aprovado no futebol inglês e extremamente mal visto pela mídia inglesa. Um francês aleatório, um tal de Arsène Wenger. A imprensa em geral e até mesmo os jogadores do Arsenal na época não gostaram muito da contratação, com inclusive o capitão do time, que era o Tony Adams, chegando a dizer que se questionava se aquele francês realmente entendia de futebol. Bom, eu acho que ele conseguiu provar que o pessoal estava errado. O fato é que não demorou muito pro Wenger conseguir conquistar o time do Arsenal, isso porque ele tinha uma capacidade de comunicação muito boa. Ele conseguia transmitir todo o seu conhecimento para a equipe e para o resto do clube com poucas palavras. E ao longo do tempo, ele conseguiu construir diversos elencos icônicos dentro do Arsenal, com identidades próprias e distintas, algo que a gente conhece hoje, né, como times de assinatura. E sem dúvida, o melhor de todos foi aquele conhecido como os Invencíveis, que venceram a Premier League em 2004 de forma invicta. Só que esse time não nasceu da noite pro dia. O Wenger tinha uma maneira única de conseguir conversar e motivar os seus jogadores, de construir a ideia a longo prazo de que eles poderiam vencer qualquer coisa se trabalhassem direito. E um grande exemplo disso é uma fala do próprio técnico depois de conquistar a Premier League em 2002, a sua segunda conquista do campeonato inglês, em que ele disse que o objetivo era agora tentar vencer a Premier invicto. Foi então que em 2002-2003 o Arsenal perdeu a Premier League pro United e chegou a ser criticado pela imprensa, que disse que o técnico estava botando pressão demais nos jogadores por conta dessa cobrança, na qual ele respondeu: isso me prova duas coisas. Primeiro, que não temos ambição suficiente. E segundo, que às vezes é preciso plantar a semente e esperar. E um ano depois, o Arsenal se tornou o único clube a conseguir vencer a Premier League invicto em toda a história da competição. Ao todo, ele venceu 3 Premier Leagues, 7 FA Cups e 7 Community Shields. O Wenger era um cara com muita ambição e uma mentalidade vencedora. Ele conseguia transmitir exatamente isso para os seus jogadores. Ele gostava de passar esse sentimento de superioridade também
com um futebol mais ofensivo, que faziam com que os jogadores se sentissem que estavam dominando os seus adversários. E que mesmo depois de cobrar uma Premier League invicta e perder ela pro United, no ano seguinte eles foram lá e conquistaram, mesmo com toda a pressão e com esse mesmo United quase tirando a invencibilidade deles no campeonato. Agora, mesmo com todo esse discurso e toda essa importância que ele teve pro Arsenal, um fato é que ele ficou no comando do clube até 2018. Só que o último título de Premier League do Arsenal ainda foi aquele de 2004. Então, o que aconteceu? Como mesmo com um técnico desses, o Arsenal deixou de vencer? O fato é que além do próprio Arsene admitir que ficou tempo demais no clube, o Arsenal também se enfiou num buraco financeiro com a construção do Emirates Stadium. E com isso, eles optaram por manter esse mesmo técnico por tanto tempo, um nome de confiança, e deixaram com ele o trabalho de montar um elenco com um orçamento limitado enquanto se recuperavam das parcelas do novo estádio. Isso afetou demais a capacidade do Arsenal de ser competitivo. Eles ainda venciam Copas, mas a Premier League passou a virar só um sonho. Pessoas já viveram do nascimento até os seus mais de 20 anos sem ter visto um único título do clube no campeonato. E isso persistiu no clube até 2018, quando teve uma mudança significativa, que foi o fato da família Kroenke assumir o controle do clube. Com isso, o poder financeiro do Arsenal, em comparação aos seus principais rivais, mudou. E agora eles tinham a capacidade de tentar comprar os melhores jogadores, só que ainda precisavam de um novo técnico para isso. Tudo começou com a chegada do Unai Emery, que ficou uma temporada e meia no comando do Arsenal, que eu sempre considerei um técnico que teve o seu trabalho, de certa forma, injustamente encerrado. Claro que não foi necessariamente a melhor coisa do mundo o tempo que ele ficou em Londres. Nos seus 78 jogos foram 43 vitórias, 16 empates e 19 derrotas, mas ele também sofreu um pouco da pressão de ser o nome que substituiu o maior técnico da história do clube. E isso com certeza pesou um pouco. Foi então que em dezembro de 2019 o Mikel Arteta foi anunciado como novo técnico do Arsenal. Um ex-jogador do clube, comandado pelo próprio Wenger e ex-assistente do Pep, era a peça que faltava, ou pelo menos que parecia que faltava. E por um tempo realmente parecia que essa engrenagem ia mudar em alguma coisa. Com a chegada do Arteta, que trouxe uma filosofia diferente para esse Arsenal, e com o aporte financeiro da família Kroenke, o Arsenal realmente começou a competir com os principais clubes do mundo, pelo menos em termos de contratação de jogadores. Os investimentos começaram a chegar numa escala bem diferente dos últimos anos. 116 milhões de euros pelo Declan Rice, 75 milhões de euros pelo Kai Havertz, 60 milhões de euros pelo Zubimendi, 69 e 66 milhões de euros por Eberechi Eze e Viktor Gyökeres. Essas contratações vieram como uma declaração por parte do Arsenal para todos os outros grandes clubes europeus de que ele estava querendo se enfiar no meio desse bolo e de que ele ia investir o que fosse necessário para competir. Só que só gastar dinheiro, e a gente já viu isso várias vezes na história do futebol, não é suficiente para você criar um clube vencedor. Você precisa criar essa cultura dentro do clube também. E o Arteta, assim como seus antepassados de cargo, adotou suas próprias técnicas de como fazer isso. Com aquela dinâmica da lâmpada que ficou um pouco famosa na época, em que ele acendeu uma lâmpada no vestiário escuro, dizendo que ela só acendia se todo o circuito estivesse funcionando. Ou a ideia do cachorro win, ou vitória em português, que o Arteta fez questão de reforçar aqui. Assim como toda a família unida tem um cachorro, a família do Arsenal também precisava de um. E ele virou um mascote, uma peça dessa revolução do clube. E durante essas últimas temporadas, isso foi suficiente para voltar a colocar o Arsenal no topo da tabela, algo que ele não fazia há muito tempo. O problema é que esse topo é sempre o segundo lugar. E é aí que a gente chega nos dias de hoje. E o Arsenal sempre se mostrou um time capaz de brigar pelos títulos, mas batia na trave, sempre faltava alguma coisa. Na temporada 22-23 chegaram a ter 8 pontos de vantagem para o Manchester City, considerando jogos a menos, e na reta final jogaram tudo fora. Na temporada 23-24 lideraram o campeonato por quase 20 rodadas, até que perderam ela para o City na 32ª rodada, de novo na reta final, e eventualmente perderam o campeonato por 2 pontos. Ou seja, mais uma vez eles jogaram toda a vantagem fora nas rodadas finais. Na temporada 24-25 até nem dá para considerar tanto, apesar de terem o seu momento de brilho, de disputarem com o Liverpool, ainda assim o Arne Slot conseguiu disparar na tabela
e não dá chance pra nenhum outro clube ainda na metade do campeonato. Só que quem ficou em segundo lugar de novo? Exatamente. E agora na temporada 25-26, o Arsenal é o líder da Premier League desde a 6ª rodada, sem trocar, sem cair de posição, só que com um detalhe que é muito importante ressaltar e pra gente entender um pouco do que tá acontecendo agora. Ele é o líder com o menor número de pontos a essa altura do campeonato desde o Leicester em 2016. O fato é que nessa temporada eles não estão enfrentando aquele Manchester City, um City destruidor do Guardiola que fazia uma base de 90 pontos no mínimo em todos os campeonatos. O Guardiola vem tendo algumas dificuldades em conseguir encontrar uma forma para esse City que é muito mais instável do que a gente se acostumou a ver esse time ser. E mesmo assim, eles ainda estão desafiando o Arsenal pelo título da Premier. E o fato é que quando você bate a bola na trave 3 vezes e ela não entra, a dúvida começa a subir na cabeça. O Arsenal já deixou escapar uma vantagem de 8 pontos em 22-23. Já foram ultrapassados pelo Manchester City na reta final 2 vezes e ficaram em segundo lugar nas últimas 3 temporadas de Premier League. Então, toda vez que a reta final do campeonato chega, começa a ecoar aquela música na cabeça dos jogadores. Segundo de novo, segundo de novo. Esse empate foi o tipo de resultado que reabriu feridas. Foi um 2-0 contra o lanterna do campeonato. Um time que já tá praticamente rebaixado e o Arsenal simplesmente parou. No segundo tempo, eles deram só um chute a gol. O líder do campeonato jogando contra um dos piores ataques da liga e um time que tá a caminho de fazer a pior campanha da história da Premier. Esse time do Arsenal tá claramente desesperado para tentar se provar como campeão, que eles preferiram contra o lanterna do campeonato se fechar e tentar segurar um resultado de 2-0. E a verdade é que não é um caso só do jogo contra o Wolves, mas essa temporada inteira praticamente o Arsenal tá jogando um futebol muito feio, um dos mais feios que eu já vi esse time do Arteta jogar. Mesmo com um dos elencos mais caros da Europa, esse time não consegue corresponder à qualidade que eles têm em campo. E é exatamente isso que o Rodri falou em 2024, quando levantou o troféu da Premier League. A diferença tá aqui, e apontou para a própria cabeça. O mais preocupante de tudo isso não é só um empate contra o Wolves, é o padrão. São só 2 vitórias nas últimas 7 rodadas. Um Gyökeres que até agora não provou pro que veio, e um Gabriel Jesus que continua desaparecido depois de até um bom retorno pós-lesão. É um Martinelli que tá oscilando e não consegue justificar uma possível titularidade em cima do Trossard. É um Arteta que tá tentando controlar um 2-0 ao invés de matar o jogo. Faz parecer que o estilo de jogo que o Arsenal adota de tentar se retrair traduz exatamente o que tá se passando na cabeça dos jogadores. Exatamente esse medo, essa vontade de tentar segurar o resultado a qualquer custo para impedir o que aconteceu nos últimos anos de acontecer de novo. E quando acontece, isso vai virando uma bola de neve mental. E em campeonato de pontos corridos, como o grande maestro já ensinou pra gente, você tem que girar a faca quando enfia ela. O fato é que esse Arsenal não joga um futebol que encanta mesmo tendo qualidade pra isso. É um futebol feio, é um futebol duro, é um futebol bem pragmático, pra não dizer outra palavra. Muito diferente do que a gente já viu o Arteta extrair desse mesmo elenco nos últimos anos. Parece até mesmo que ele mudou porque essa pressão também chegou na cabeça dele e agora ele só quer tentar garantir o resultado pra se provar como campeão. Mas e se ele não conseguir isso? E se ele não se provar como campeão? Ele só apresentou esse futebol horrível e que faz parecer que o trabalho dele piorou de um ano pro outro. Fica a sensação de que essa é a temporada que o Arteta tá fazendo menos com mais. Enquanto isso, o Manchester City tá só ali, esperando, com um jogo a menos, um confronto direto ainda pra acontecer, e se tem uma coisa que o City do Guardiola sabe fazer, é jogar a reta final de Premier League. Nos últimos 4 anos, pra vocês terem noção, considerando só as últimas 12 rodadas do campeonato inglês, em todas as vezes, o Manchester City fez mais pontos que o Arsenal. No fim das contas, o Arsenal do Arteta deixou de ser o time que ninguém levava a sério. Assim como o Chapman, ele teve tempo para implementar suas ideias, ele trouxe ideias inovadoras para unir ali o elenco. E assim como o Arsène Wenger, ele conseguiu criar esse clima de união, de família, de que os jogadores estão juntos e jogando por um objetivo em comum, um objetivo a longo prazo. Mas parece que, especialmente nessa temporada, ele deixou de seguir o caminho dessas duas lendas, de acreditar na própria capacidade e de conseguir extrair o máximo desse elenco. Porque, querendo ou não, se o Arsenal joga um futebol feio, muito inferior ao que ele pode, isso é culpa do Arteta. E até ele provar o contrário, toda vez que abrir uma vantagem e deixar ela escapar, toda vez que empatar com um time que não poderia fazer isso, essa frase vai voltar a ecoar na cabeça dos jogadores. Será que tá acontecendo de novo? E se isso acontecer mais uma vez,
Eu acho que esse vai ser um tique final de uma bomba que tá pra explodir dentro do Arsenal e vai ter uma demandada geral, não só de jogadores, mas também do próprio Arteta. É difícil manter um elenco unido depois de 4 vices seguidos e alguns deles da maneira tão dura como vencendo, incluindo o possível vice dessa temporada. Porque talento pra vencer, eles já provaram que tem. O que ainda tá em aberto é se eles têm essa mentalidade pra parar de bater na trave. Porque se isso acontecer de novo, aqueles cantos de segundo de novo, que já foram proferidos até mesmo por um Wigan Athletic num confronto de FA Cup, esse mesmo Wigan Athletic que na época do jogo estava brigando para não cair para a 4ª divisão, vão continuar ecoando no Emirates por muitos e muitos anos. Mas aí tá, porque o Arsenal sempre bate na trave. Eu quero saber a sua opinião. Não esquece de escrever aqui nos comentários o que você acha, se você concorda, discorda, o que você tem a acrescentar aqui no vídeo, eu sempre quero saber, então não deixa de escrever sua opinião aqui nos comentários. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.